Então, gente, vamos dar continuidade aí em algumas definições em relação ao átomo. Então, é importante a gente entender agora, já que a gente sabe como é o átomo e sabe identificar esse átomo, entender o que é pra gente um átomo neutro. O que é pra gente um átomo neutro? O nome está dizendo, o átomo neutro é aquele que não apresenta carga. Se existem coisas dentro do átomo que são positivas, neutras e negativas, para que ele seja neutro, o número de cargas positivas precisa ser igual ao número de cargas negativas. Por consequência, qual é o grande lance aqui? Se carga positiva é próton, carga negativa é elétron, então para que um átomo seja neutro, o número de prótons dele precisa ser necessariamente igual ao número de elétrons. Quando a gente fala sobre um átomo, a gente está falando sobre uma espécie neutra. Então a gente tem aí a ideia da igualdade entre o número de prótons e o número de elétrons. Porém, a gente já sabe que pode ser que o átomo ele não tenha carga neutra. Pode ser que ele assuma uma determinada carga, ou positiva ou negativa. Repara aqui no seguinte, quando essa espécie tiver carga, eu vou chamar essa espécie de íon. Então, o íon é pra gente uma espécie que apresenta número de prótons e número de elétrons diferentes. Mas, bom, esse número de prótons e número de elétrons são de fato diferentes, só que pode ser que um seja maior do que o outro. Pode ser que o próton seja maior do que o elétron ou que o elétron seja maior do que o próton. Para isso, eis que surgem dois tipos de íons. Vamos nessa. O primeiro íon que eu quero traçar para vocês é um íon chamado de ânion. O que seria para a gente um ânion? Um ânion é uma espécie carregada negativamente. Bom, se ele é uma espécie carregada negativamente, já que os elétrons são negativos e os prótons são positivos, o número de prótons precisa ser menor do que o número de elétrons. Como é que isso vai acontecer em termos práticos? Olha para cá. Vamos supor que eu pegue, por exemplo, o átomo neutro de flúor. O número atômico do flúor é igual a 9. Quais são as informações sobre o flúor que a gente pode ter? Preste atenção aqui em mim. Se o número atômico dele é 9, isso diz que o número de prótons que ele tem é igual a 9. Se ele é neutro, o número de elétrons que ele tem também é 9. Se eu chegasse, por exemplo, quero ter mais elétrons do que prótons. Vamos supor que, por exemplo, eu chegue aqui e adicione ao flúor, por exemplo, um elétron. Se eu jogo um elétron para dentro do flúor, o flúor não, olha o que eu vou te falar, não tem o seu número atômico alterado, já que o número atômico é o número de prótons, não mexi com o número de prótons, só mexi com o número de elétrons. O número de prótons dele continua o quê? 9. Enquanto que o número de elétrons, que era 9, quando ele ganha 1, o número de elétrons dele passa a ser 10. Então qual vai ser a carga do flúor aqui dentro? Ele tem 10 cargas negativas e 9 cargas positivas. Pela diferença dos dois, eu tenho uma carga negativa a mais do que a carga positiva. Conclusão que a gente tira, a carga do flúor é 1 menos, ou então a gente pode colocar só menos, que a gente já representa direitinho essa representação daí, esse jeito de representar o íon. Foi? Beleza? Então, o ânion é o cara que ganha elétron e assume carga negativa. Então, essa daí é a ideia do ânion. Agora, nota aqui o seguinte, vamos mexer um pouquinho nisso daqui, ainda na ideia do íon. Será que eu posso mexer um pouquinho? Eu vi que eu tenho mais, posso ter nesse caso, mais elétrons do que prótons. Agora vamos lá. E se eu tiver mais prótons do que elétrons? Eu vou ter agora o que a gente vai chamar de cátion. Cátion esse, que por definição tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Tenho mais prótons do que elétrons. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegue aqui, por exemplo, o nosso magnésio que tem número atômico 12. Ah, professor, já sei. Já que eu tenho que ter mais próton do que elétron, ele tem que ganhar próton. Calma, filhão. Não. Lembra que eu falei para você que é o número atômico que identifica o elemento químico? Eu não posso mexer com o número atômico. Ah, mas professor, como é que ele fica com mais próton do que elétron? Ele fica com mais próton do que elétron se ele perder elétron. Olha só que coisa louca. Se ele perder elétron, ele fica com mais próton do que elétron. Ah, então transformar no íon mexe exclusivamente com ganho e com perda de elétrons. Elétrons esses que entram e saem sempre da última camada do átomo, sempre da camada de valência. Beleza? Então vamos supor, por exemplo, que eu cheguei aqui no magnésio, se ele tem número atômico 12, ele tem 12 prótons, e se ele está neutro, ele também tem 12 elétrons.
Se eu chego aqui com ele e retiro aqui 2 elétrons desse cara, esse magnésio continua com o número atômico 12, não mexe com a carga nuclear, ou seja, ele continua aqui com 12 prótons. Se eu tiro 2 elétrons, o número de elétrons que ele passa a ter, 10. Ele tem 2 cargas positivas a mais do que carga negativa. Isso diz pra gente que o magnésio aqui agora vai ter carga 2+, ou carga mais. Beleza? São as 2 representações que a gente pode ter. Perfeito isso? Então a gente já sabe o que é um cátion, a gente já sabe o que é um ânion. Já entendemos um pouco mais do universo do átomo. Beleza?